por esse grande amor, como diz a palavra de Deus. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Sejam bem-vindos, uma boa noite, graça e paz. Que alegria poder estar aqui junto com cada um de vocês para essa primeira noite de uma série que a Comunidade da Graça na Zona Norte preparou para que pudéssemos receber tudo aquilo que Jesus realizou nos seus últimos dias aqui na Terra, os últimos passos, as últimas trajetórias de Jesus. E você, sempre bem-vindo, sempre bem-vinda neste lugar onde temos nos reunido para celebrar, exaltar e glorificar o nome de Jesus. É com muita alegria que eu me dirijo a você, meu amado, minha amada, você que já está nas nossas transmissões, estamos em duas plataformas, tanto pelo Zoom quanto pelo YouTube. Que alegria, que privilégio, que honra você me dá ao estar comigo. E já iniciamos esta noite celebrando através dos louvores, da adoração que subiu como um aroma, como um perfume agradável diante do nosso Deus. Pois é assim que nós declaramos juntos: vemos Cristo, que sofreu, mas foi coroado. A morte ele experimentou, não apenas a dele, a minha e a sua. E o amor dele, como diz o apóstolo São Paulo, em 2 Coríntios 5,14. O amor de Cristo nos constrange, julgando isto. Um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas vivam sim por aquele que por eles morreu e que por eles ressuscitou. E nós estamos aqui para exaltar o nome de Jesus. Eu quero convidar você a celebrar o trabalho lindo que a nossa juventude, o MAG, está fazendo esta semana. Desde segunda-feira, eles estão conectados com todos nós, pastores e líderes, engrandecendo e exaltando o nome de Jesus. E eu quero que você participe também nesta noite com um vídeo que trará tanta alegria para o meu e o seu coração. Você vai receber esse vídeo e, em seguida, o desafio da palavra que há de vir sobre mim, sobre você, sobre todos nós. E encerraremos esta noite crendo que o Senhor que morreu, que ressuscitou, tem algo a falar a mim e a você. Vamos ao vídeo. Vamos receber este vídeo. Essa semana é muito especial para todos nós cristãos e queremos te convidar a participar dessa jornada com Jesus. Imagine-se ali, abra seu coração e caminhe conosco. Os pés sustentam o peso do nosso corpo, nos levam onde precisamos ir, se cansam. Imagine os pés do Mestre. Não sustentavam apenas o corpo, mas carregavam uma missão. Pés que também se cansavam, mas eram imparáveis. Por onde seus pés passavam, vida fluía. Havia um povoado ansioso, todos em pé diante do sol quente que ardia suas cabeças. O vento que soprava vez ou outra carregava consigo lágrimas e olhares atentos, até que bem lá no fundo alguém conseguiu enxergar e suspirou: é ele! Todos o fitavam mesmo de longe. O rei vem, esperança. Os pés de Jesus agora eram carregados por um jumentinho, o Senhor dos Senhores, ensinando lições a cada passo do animal. Ouvia-se corações pulsando, cada vez mais perto. A presença era tamanha que mantos eram estendidos, ramos espalhados pelo caminho. E sem perceber, as vozes se uniram em uma só, e ouvia-se por toda a terra: Hosana ao filho de Davi, Hosana nas alturas. Consegue ouvir?
Jesus passando bem em sua frente, com seus pés firmes, para continuar a jornada que estava só começando. Oh, aleluia! Que maravilha! As pegadas de Jesus, os passos de Jesus. E que nesta noite, eu e você, vamos segui-los e vamos receber tudo aquilo que ele tem para mim e para você. Eu quero, nesta primeira noite, introduzir aqui, nesta série Celebrar a Páscoa, o Rei Ressuscitou, convidar você a examinar comigo a Escritura no Evangelho de Marcos, no capítulo de número 1. Dê uma olhadinha comigo, você que está conectado conosco. Eu já vou colocar aqui, né, aquilo que o Senhor falou ao meu coração. E eu até quero pedir ao Fernando que, neste momento, deixe só a minha imagem, Fernando, por gentileza. Por favor. Isto, querido. Isto. Só a minha imagem. E eu quero, então, convidar você a essa leitura do livro de Marcos, capítulo 1. Nós vamos ler do verso 1 ao 20. Diz assim a palavra de Deus. Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Conforme está escrito no profeta Isaías: enviarei à tua frente o meu mensageiro. Ele preparará o teu caminho. Voz do que clama no deserto, preparem o caminho para o Senhor. Façam veredas retas para ele. Assim surgiu João, batizando no deserto e pregando um batismo de arrependimento para o perdão dos pecados. A ele vinha toda a região da Judéia e todo o povo de Jerusalém. Confessando os seus pecados, eram batizados por ele no Rio Jordão. João vestia roupas feitas de pelos de camelo, usava um cinto de couro e comia gafanhotos e mel silvestre. E esta era a sua mensagem: depois de mim vem alguém mais poderoso do que eu, tanto que não sou digno nem de curvar-me e desamarrar as correias de suas sandálias. Eu os batizo com água, mas ele os batizará com o Espírito Santo. Naquela ocasião, Jesus veio de Nazaré, da Galileia, e foi batizado por João no Jordão. Assim que saiu da água, Jesus viu o céu se abrindo e o Espírito descendo como pomba sobre ele. Então veio dos céus uma voz: Tu és o meu filho amado, em ti me agrado. Logo após, o Espírito o impeliu para o deserto. Ali esteve 40 dias sendo tentado por Satanás. Estava com os animais selvagens e os anjos o serviam. Verso 14. Depois que João foi preso, Jesus foi para a Galileia, proclamando as boas novas de Deus. O tempo é chegado, dizia ele. O reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam nas boas novas. Creiam nas boas novas. Andando à beira do mar da Galileia, Jesus viu Simão e seu irmão André lançando redes ao mar, pois eram pescadores. E disse Jesus: sigam-me, e eu os farei pescadores de homens. No mesmo instante, eles deixaram as suas redes e o seguiram. Indo um pouco mais adiante, viu num barco Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, preparando as suas redes. Logo os chamou, e ele o seguiram, deixando seu pai Zebedeu com os empregados no seu barco. Até aqui. Quero extrair daqui algo que nesta noite será muito útil para cada um de nós.
E o desafio, o tema, se assim eu posso sugerir, é este: chamado para seguir o Rei. Eu e você, não só aqueles discípulos, não só Tiago, não só João, não só Pedro, mas cada um de nós, chamados para seguir este Rei vitorioso, este Rei vencedor, que a morte não pôde detê-lo, que principados e potestades ele os expôs na cruz, dando a eles desprezo e vergonha. Então eu quero iniciar aqui com uma boa, excelente, maravilhosa notícia. O Evangelho não é um conselho. O Evangelho são as boas novas de Deus. São as boas notícias que Deus vem trazendo há mais de 2000 anos e que em Jesus iniciou-se, pois é fato quando o apóstolo Paulo, escrevendo a carta aos Romanos, no capítulo 1, no verso de número 16, ele diz: eu não me envergonho do evangelho das boas novas, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então, em primeiro lugar, o evangelho não é apenas um conselho que pode se oferecer às pessoas. Segundo, eu e você não precisamos ganhar consciência, interesse e desejo de encontrar um caminho que nos leva a Deus. Jesus já fez isso por mim e por você. A Bíblia diz que ele é o caminho, ele é a verdade e a vida. E ninguém vai a Deus, o nosso Pai, senão por Jesus. Por isso, isto eu e você recebemos como um presente dado por ele. A Bíblia diz lá em Efésios, no capítulo 2, verso de número 8, que a graça se manifestou na minha e na sua vida e não pagamos nada por ela. É um presente, é dom de Deus. Diz a Escritura: pela graça sois salvos. E isto não vem de vós, para que você não se glorie, nem eu, mas vem de Deus, o nosso Pai, que na pessoa do seu Filho Jesus deu a mim e a você salvação. E se eu e você recebemos este presente, então o chamado que Jesus fez no passado e continua fazendo no presente, é algo maravilhoso. Segui-lo, amá-lo, servi-lo. Foi isto que inaugurou o reino de Deus entre os homens. Jesus não só foi batizado por João, mas imediatamente ao seguir para a Galileia, iniciou o seu ministério anunciando: o reino de Deus é chegado entre vós. Chamou os primeiros discípulos e continua chamando a mim e a você. Por isso, o chamado deste rei vitorioso, deste rei vencedor, ele continua sendo ecoado até o dia de hoje. E eu quero dizer a você que seguir a Jesus é muito mais do que uma escolha. Você e eu sabemos tão bem que existem pessoas com outras prioridades, mas eu e você não seremos agressivos e nem seremos pessoas que vão ditar a elas o caminho da salvação. Não, nós vamos apresentar Jesus através da nossa vida, através do chamado que um dia ele fez a cada um de nós. E onde eu creio que Jesus iniciou o seu ministério, e nos últimos dias ele reforçou isto tão bem aos seus discípulos, para que eles dessem continuidade, eles pudessem falar deste reino, não do reino de homens, mas o reino que já estava preparado desde a fundação do mundo, quando o Pai, o seu Filho e o Espírito Santo planejaram isto para nós. Por isso, nesta primeira noite, eu venho trazer a você esta excelente, maravilhosa notícia de que eu e você recebemos, sim,
este chamado para seguir este rei. Não um rei que homens, né, possam dizer a mim e a você, obrigando-nos a segui-lo. Não, não. Mas um rei que veio, como diz Filipenses capítulo 2, deixando a sua glória, tornando-se homem, sendo obediente, indo para a cruz. Aí a Bíblia diz que Deus o exalta. Deus devolve a ele aquilo que sempre foi dele, o trono, a glória, a majestade, o poder, o domínio, a honra, tudo é dele. Desde o princípio, a autoridade sempre foi de Jesus. E interessante que quando a gente olha para a escritura, a narrativa de Marcos, no capítulo 1, após os versos 20 em diante, você vai encontrar que Jesus, ele agora vai a uma sinagoga e ali ele demonstra toda a sua autoridade. A autoridade esta que ele deu a cada um de nós. Ele disse: toda a autoridade me foi dada nos céus, na terra e embaixo da terra. E ele então convida-nos não só a segui-lo, não só a aceitar o chamado de ser um cooperador dele, um discípulo dele, mas muito mais do que isso, agora eu e você ganhamos, após o chamado de segui-lo, também a autoridade dele. A autoridade sobre todas as áreas. Quando você olha para a Escritura, você vê que os ensinos de Jesus eram muito diferentes dos fariseus, dos mestres da lei daqueles dias. Por quê? Porque Jesus ensinava com autoridade. Esta mesma autoridade está sobre mim, está sobre você, sobre cada um de nós, que somos seguidores e que aceitamos o chamado para servir e seguir este rei vitorioso. Marcos diz que Jesus agora, com esta autoridade, ele ensina uma das grandes lições para os religiosos dos seus dias e para aqueles discípulos que ele chamou para segui-lo. Ele diz que a autoridade se conquista pelo serviço que se presta. A autoridade, ela é conquistada pelo serviço que prestamos às pessoas, por lavar-lhes os pés, por amá-las, por caminhar com elas, por não desistir, mesmo que elas muitas vezes nos ofendam, nos oprimam, nos entristeçam. A autoridade para Jesus, para os filhos de Deus, para os seguidores, para aqueles que aceitam este chamado de seguir um rei, é muito diferente do chamado de ser um homem, uma mulher com a autoridade humana, que muitas vezes espezinha, humilha e que trata tão mal o seu próximo. A autoridade que eu e você possuímos agora em Jesus não é só para expulsar demônios, não é só para curar enfermos, não é só para você anunciar o reino de Deus, mas esta autoridade de Jesus nas nossas vidas, ela está explicitamente no termo amor, serviço. A Bíblia não diz isto de forma clara, mas eu costumo sempre parafrasear a frase do pastor Carlos Alberto, que diz: o amor é aquilo que o amor faz. Que amor é que retrata e faz com o seu semelhante, de forma que o ama, o cuida, o restaura? É o amor de Deus. É este amor de Deus que diz a Escritura lá em Romanos capítulo 5, verso de número 5, que foi derramado no meu e no seu coração pelo Espírito Santo. É esse amor de Jesus, é este amor que o Pai, junto com o seu Filho, um dia decidiram enviar a cada um de nós. Por isso, meus amados, como eu pensei em deixar no seu coração o primeiro desafio para estas noites tão especiais, é você olhar para aquilo que Jesus realizou enquanto esteve aqui na terra.
chamou homens, chamou seguidores, e chamou para segui-lo porque viram nele algo diferente. O que faz eu e você ser um seguidor de Jesus, seguir este rei, é que vemos nele tudo aquilo que homem algum pode nos dar. Portanto, o que seria da minha e da sua vida se eu e você tivéssemos já entregado todas as áreas concernentes à humanidade a este rei? Deixe-me pensar aqui com você. O que seria da minha e da sua vida se nós entregássemos a este rei o nosso trabalho, a nossa vida profissional? Nos dias em que estamos vivendo com mais de 14 milhões de desempregos, famílias desempregadas, o que pode vir na vida de um cristão, de um seguidor, aquele que, chamado por este rei, faz dele a sua prioridade, faz dele aquilo que ele tem de mais importante. O que seria para todos nós, mesmo que passássemos por momentos difíceis, seja no trabalho, seja na vida econômica, o que aconteceria com todos nós? O que aconteceria com um seguidor de Jesus, aquele que foi chamado por ele e o segue, se estiver com problemas na sua vida conjugal, afetiva? Como será que lidaríamos com estas questões? A lei de Deus diz que aquilo que Deus uniu, o homem não separe. Mas a lei dos homens, a autoridade humana, estabeleceu um divórcio, a separação. Então, como seguidores deste rei, chamados por ele, como é que nós poderíamos cuidar desta área tão importante para aqueles que já são casados ou para aqueles que vão se casar? O que seria da minha vida e da sua vida em relação à nossa família? Temos problemas, temos dificuldades. A Bíblia diz que o Senhor converte o coração do pai aos filhos e dos filhos aos pais. Se somos realmente chamados por Jesus, se andamos nas pegadas, nos passos de Jesus, nas instruções de Jesus, na autoridade que Jesus nos imbuiu, como nós podemos lidar com as questões e problemas na família? Como nós podemos lidar sendo seguidores, chamados para amar e servir esse rei, quando enfrentamos problemas financeiros? Será que a solução é o suicídio, é acabar com a vida, é o destempero, ou então ouvir dele a direção, o conselho, a solução, o caminho, enfim, até mesmo na nossa vida social? Nós estamos nos deparando todos os dias com a insanidade de muitas pessoas que ainda se atrevem a se aglomerar. E olha o que anda comprometendo a vida social, não só dos habitantes da cidade de São Paulo, mas do estado e também desta nação. Quantas pessoas estão perdendo a vida? Falava ainda hoje com uma irmã em que, de outubro a março, menos de 5 meses, ela viu o seu marido perder a sua mãe e o seu avô. E eu dizia a ela: que tristeza, que fatalidade. Mas hoje eu quero convidar você, à luz dessa escritura que estamos discorrendo, enxergar o chamado que Jesus um dia fez a nós e segui-lo, sem nos desviarmos, sem nós deixarmos as situações externas tomarem conta dos nossos sentimentos, nos atemorizarem. Eu quero convidar você nesta noite. Eu não sei qual é o chamado que você um dia recebeu. Espero que seja o do mestre, o do rei, aquele que veio sim em humanidade, foi obediente, morreu
mas ressuscitou e deu a você e a mim a possibilidade de viver uma nova vida. A Bíblia chama isso de novo nascimento. A Bíblia chama isso de nova criatura. A Bíblia chama isso de você viver aquilo que você não conseguia, humanamente falando, com a vida que veio a este mundo. Foi exatamente o que Jesus fez com aqueles primeiros discípulos. Chamou-os para segui-lo. E na medida em que eles caminharam com Jesus, Jesus então foi se doando a ele, foi entregando-se a ele e foi revelando a ele todo o projeto, o plano eterno do seu Pai, que não é só um reino, mas é um reino composto de homens e mulheres transformados à imagem do seu Filho Jesus. É o que diz Romanos no capítulo 8, verso 28 e 29. Ele nos predestinou para sermos conforme a imagem do seu Filho primogênito, aquele que é o primeiro dentre todos os irmãos. E eu quero lhe convidar nesta noite a renovar o seu chamado de seguir este rei. Este é o desafio que o Senhor tem para todos nós. Nós que já somos esses seguidores, nós que já aceitamos, ouvimos o chamado de segui-lo, não de seguir um modismo, não de seguir um movimento, mas de seguir aquele que, como diz Hebreus 13:8, é o mesmo, foi o mesmo no passado, é o mesmo no presente e será eternamente. Jesus Cristo, o mesmo hoje, ontem e eternamente. Quero convidar você a renovar este chamado para continuar seguindo este rei. Mas se você que está nessa transmissão, você que está recebendo esta palavra, ainda não recebeu e ainda não aceitou o chamado de seguir este rei, você tem a oportunidade de fazê-lo agora e de dizer: eu quero aceitar o chamado, assim como aqueles homens que eram pescadores, assim como aqueles homens que não conheciam a respeito de quem estava os chamando, mas aceitaram esse chamado. E o fato é que eles, tendo aceito o chamado de Jesus, foram transformados em novas criaturas. E por causa deles é que o evangelho, as boas notícias deste reino têm chegado a todos nós. Quero convidar você a orar comigo, aonde você está, seja aqui pelo nosso Zoom ou no YouTube, aonde eu estou me dirigindo também a você. Que você erga a sua voz, que você possa dizer: Senhor, assim como Jesus chamou aqueles primeiros homens, também chamou a mim. E eu digo sim, Senhor, mais uma vez. Digo sim, Senhor, para andar nas tuas pisadas, para andar, Senhor, palmilhando a minha vida e os meus pés na tua palavra, Senhor. Eu não vou me desviar. Vamos orar sobre isto nesta noite? Pai, em nome de Jesus, assim como recebemos a palavra que Marcos registrou pelo Espírito Santo, em que foi tão claro em mostrar para nós que Jesus, após ser batizado, tendo sido ele tentado, foi para a Galiléia e lá ele anunciou o reino. Lá ele anunciou aquilo que o homem jamais poderia ter, uma mudança de vida. Chamou aqueles primeiros homens, e aqueles homens aceitaram o chamado. Assim como nós, Senhor, um dia também ouvindo esta palavra, ouvindo o evangelho da nossa salvação, nós recebemos isso de bom grado no nosso coração, e desde então, Senhor, temos andado, temos praticado e temos vivido, Senhor, as verdades deste reino, que não tem a ver com o homem, tem a ver com os céus. Ele não é da terra, ele é divino. Senhor, que nesta noite, aonde nós estamos iniciando, Senhor, uma jornada
de fé, andando, Senhor, nos caminhos de Jesus. Nós conferimos que ele obedeceu o batismo, que mesmo sendo tentado, ele venceu a tentação pela palavra, dizendo: está escrito, está escrito. É assim, Senhor, que nós recebemos o chamado de seguir este rei, declarando que este reino, Senhor, ele não só veio, como fazemos parte dele. E para aqueles, Senhor, que nesta noite estão assistindo essa transmissão, participando conosco desta celebração, e que ainda, Senhor, não tomaram esta decisão de seguir o Rei Jesus, de não só ouvir uma pregação, mas aceitar seguir o Rei das nossas vidas, o Rei Jesus. Que esta possa ser a experiência destas pessoas, Senhor, nesta noite. Pois assim eu creio, Senhor, que em ouvir a tua palavra, ouvir o evangelho, Senhor, que transforma, nós podemos ser, Senhor, vitoriosos. Podemos ser, Senhor, homens e mulheres que, Senhor, não só estarão salvos, mas viverão na terra, Senhor, o padrão do reino de Deus, padrão de justiça, padrão de amor, padrão de santidade, Senhor. Assim seja sobre cada um de nós nesta noite. É a oração que fazemos juntos aqui, Senhor, neste lugar. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Então, como Jesus escolheu os cravos, como declaramos na canção, vemos Cristo, que morreu, mas foi coroado. É este Jesus que chamou e continua chamando eu e você. É este Rei vitorioso que nesta noite desafia a mim e a você a não só aceitar o seu chamado, mas de prosseguir andando com ele. Que o Senhor possa revelar cada vez mais esta verdade, este evangelho, que é o evangelho da graça de Deus, que não tem participação humana, que não depende de mim e de você para encontrar um caminho ou a solução, mas partiu do nosso Pai, do seu Filho Jesus e do Espírito Santo, que decidiram vir à Terra para que, morrendo o Filho, o unigênito do Pai, eu e você, possamos viver não só na eternidade, possamos viver aqui na Terra, seguindo o chamado deste Rei, chamado Jesus. A Ele glória, a Ele louvor, a Ele honra, a Ele majestade, poder, domínio, a Ele ações e graças. Amém, meus amados. Eu quero, antes de encerrar essa transmissão, pedir ao Tiago, que estou vendo aqui, que volte a ministrar esse último louvor. Ele escolheu os cravos. E depois eu voltarei para encerrar, para orar por todos nós. E eu estou certo que esta noite está sendo, para mim e para você, algo muito especial. Tiago, querido. Decididamente, resolutamente, ele subiu para Jerusalém. Sabia que a dor o esperava, que a angústia o aguardava em Jerusalém. Como um cordeiro mudo, ele foi levado ao matadouro. E foi por amor, foi por amor. Cada passo que ele dava, mais a morte se aproximava. E ele estava só. Ele estava só porque não existia alguém que poderia dividir a dor. É impossível de se imaginar o quanto nosso Salvador sofreu.
e foi por amor, foi por amor. Os cravos ele escolheu, a minha culpa ele quis levar, pagou o preço que era meu, e foi por amor, foi só por amor que ele se deu. Jamais vai existir amor maior que o meu Senhor mostrou na cruz. Jamais vai existir amor maior que o meu Senhor mostrou na cruz. Jamais vai existir amor maior que o meu Senhor mostrou na cruz. É uma verdade. Jamais haverá demonstração maior de amor do que a de Jesus, que foi para a cruz, para morrer a nossa morte, para que, por intermédio da sua morte, eu e você ganhássemos a vida dele. Vivemos na terra, porém vivemos como aqueles que vivem, como diz o apóstolo São Paulo em Gálatas, a vida que eu vivo na carne, vivo-a pela fé, no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Antes de me despedir de você, eu quero inspirar o seu coração. Posso fazer isto? Posso liberar uma palavra que tem me abençoado já há muito tempo e ela veio novamente nesta tarde ao meu coração, que está lá em Efésios, no capítulo 1. Ontem, só para você entender, eu consagrei a minha vida junto com a minha esposa e com um grupo de irmãos que me acompanharam. E mostrei nas Escrituras a importância de, como filhos de Deus, nós não temos nenhum véu, nem nos nossos olhos, nem na nossa mente, nem no coração, que nos impeça de ver a herança. E hoje eu quero, então, olhar com você essa passagem de Efésios. Nós vamos projetar o slide para você. E olha o que ele diz, e eu vou orar sobre esta palavra. Oro também para que os olhos do coração, perceba, não é só sentir no coração, não é os batimentos cardíacos, são olhos do coração. Portanto, são olhos que o Senhor dá aos filhos de Deus. Que sejam iluminados. Que sejam iluminados. Que vejam. Que não tenha véu. A fim de que vocês conheçam a esperança para a qual ele os chamou. Você e eu fomos chamados para seguir este rei. E ele diz aqui, o chamamento diz que você e eu experimentaremos, descobriremos as riquezas da glória, da herança dele, preparada para cada um de nós, e a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, conforme a atuação da sua poderosa força. E eu coloquei aqui uma frase em negrito, descobrindo minha herança. Para eu descobrir a minha herança, eu preciso, primeiro, ser transformado em filho de Deus, ter nascido de novo. Segundo, eu preciso não ter véu. Eu preciso ter olhos no meu coração, não olhos apenas naturais, mas olhos espirituais, para eu ver
e descobrir a herança, as riquezas que este Pai amoroso e que o seu Filho Jesus, o qual chamou cada um de nós para segui-lo, ele mesmo há de mostrar, há de revelar essas riquezas. Eu quero orar e eu quero liberar esta palavra neste primeiro dia deste mês sobre a sua vida. Você vai receber esses olhos não apenas que você está me vendo, olhando aqui atrás estas flores, não é? Essas orquídeas que hoje estão aqui atrás de mim, não. Você vai ter olhos espirituais para ver as riquezas de Deus. As riquezas de Deus, como diz a Escritura, que pertencem aos santos. Riquezas de Deus, recursos de Deus, prosperidade que Deus tem para os santos. Eu não estou falando aqui de ser rico, milionário, bilionário, trilionário. Estou falando de riquezas financeiras que o Senhor tem para aqueles que são filhos, os santos, herança. Você tem herança e Deus quer dar essa herança a você. Portanto, Pai, sob a tua palavra, eu declaro estas verdades que estamos recebendo nesta noite, para que se cumpra na vida dos teus filhos, não só na minha vida, mas na vida de todos estes que estão me acompanhando nesta transmissão. Eu declaro, Senhor, riquezas gloriosas, sejam elas, Senhor, em forma de prosperidade, finanças, aumentos de salário, mudança de emprego, tudo, Senhor, que tens preparado como herança, saúde, e tudo que está, Senhor, reservado como herança dos santos. Eu declaro, Senhor, sobre a vida dos meus irmãos, em nome de Jesus. Amém. Receba no seu coração que tem olhos espirituais. E lhe convido a separar comigo agora a sua fidelidade, sua generosidade, sua semente, seja sua oferta de amor, seja o seu dízimo. Eu quero convidar você. Nós vamos projetar agora as nossas contas. Você pode fazer a sua doação voluntária, cheia de amor, cheia de gratidão, porque você foi chamado para seguir este rei. E você sabe que adorar este rei com as sementes e os recursos financeiros que ele coloca nas suas mãos. E como ouvimos ontem, eu fui tão abençoado. Deus quer que você, depois de conquistar a fidelidade sendo um dizimista e um ofertante, Deus quer que você tenha agora o prazer de fazer ofertas extravagantes. E ontem nós ouvimos, seja um cristão extravagante, seja um fenômeno extravagante para Deus, como Maria, que derramou aquele unguento, aquele perfume, que custou 300 dias de trabalho, quase um ano inteiro, que ela conquistou o fruto do seu trabalho, ela entregou a Jesus. Seja assim nesta noite também sobre a minha e a sua vida, que você seja extravagante, que você seja um fenômeno em fazer a sua doação, em você ser generoso. E lembre-se, você está recebendo nesta noite o cumprimento da palavra de Efésios 1, 18 e 20. Ele vai te dar olhos espirituais no coração para você descobrir a sua herança, a sua riqueza. Assim, Pai, nós consagramos as nossas sementes. Seja, Senhor, a oferta de amor, seja o nosso dízimo, em nome de Jesus. Abençoa, Senhor, o teu povo. Senhor, cumpra a tua palavra, Senhor, na vida dos meus irmãos, assim como tens cumprido também na minha vida. Em nome de Jesus. Amém. Seja assim sobre todos nós, sobre todos nós. Quero finalizar, encerrando aqui, fazendo um convite. Amanhã você e eu
Sexta-feira, vamos receber a segunda mensagem desta série. Celebre a Páscoa, o Rei ressuscitou. Amanhã nós vamos andar com Jesus no caminho da Via Crucis, o caminho do Calvário. Vamos ser conduzidos pelo Espírito Santo através da palavra de Deus no momento crucial que foi a morte de Jesus. Eu espero você e que você possa convidar outros, mandar esse link que você recebe aí no seu celular, você enviar para seus amigos, enviar para os seus familiares. Eles vão receber da mesma forma como você tem recebido a palavra de Deus, que não volta vazia. Nós vamos encerrar novamente pedindo ao Tiago que nos conduza aqui nesse cântico tão lindo. Ele escolheu os cravos. Tenha você uma excelente noite. Obrigado aos líderes de célula que falaram com seus irmãos de célula para estarem conectados. Hoje nós não tivemos a nossa célula como de costume. Nós estamos todos juntos aqui nas nossas conexões, seja aqui o YouTube ou o aplicativo Zoom. Amanhã o convite será estendido novamente a todos. Sábado nós vamos receber uma palavra tão especial para o nosso coração. E no domingo da ressurreição, vá preparando o seu coração, vá preparando o ambiente da sua casa. Eu já tenho algumas ideias de como vou preparar aqui a minha ceia, junto com a Nádia. Tenho algumas ideias aqui. O Senhor vai dar criatividade a todos nós. E vamos, então, celebrar juntos a ceia da ressurreição, o ressurreto dentre os mortos. Ele é o Senhor, como diz a canção, o louvor tão especial. Tiago, queria convidar você a conduzir todos nós aqui neste louvor. Eu me despeço de vocês. Um grande abraço. Recebam o meu carinho, recebam o meu abraço e recebam o meu ósculo de amor. Os cravos ele escolheu, a minha culpa ele quis levar, pagou o preço que era meu, foi por amor, foi só por amor, e ele se deu. Jamais vai existir amor maior que o meu Senhor mostrou na cruz. Jamais vai existir amor maior que o meu Senhor mostrou na cruz. Jamais vai existir amor maior que o meu Senhor mostrou na cruz. Aleluia. Deus abençoe, amados.